Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 e o primeiro exercício de concentração é no vento, no ar, no sol e sentir, sentir a temperatura, a umidade, ou se está seco, sentir. Normalmente a gente faz isso brigando. Ah, tá ventando muito. Nossa, tá ventando demais. Que horror. Nossa, olha a chuva. Tá muito seco. A gente reclama sem parar. Quando a gente começa a ter uma relação de recepção, né, de interação com esses elementos da natureza, a comunicação começa a ficar tão diferente. Então, eu queria dar um exemplo do que aconteceu comigo com esse aprendizado. Quando a última cachorrinha morreu, a Laila, o Lui, ele ficou desesperado, porque quando a primeira morreu, a Lili, ele ainda tinha a Laila, apesar da tristeza dos dois ser muito forte, ser muito difícil, eles ainda tinham um ao outro. Quando a Laila morreu, ele entrou em parafuso, ele ficou desesperado. Então, eu dormi com ele uns 15 dias até a Sara chegar aqui. Todos os dias eu fiquei com ele. E como que eu fazia? Como que era a minha comunicação com ele? Porque falar com ele, ô coitadinho, ô fica bem, isso não existe, né? Então, o que eu fazia era abraçá-lo muito forte e fazer ele sentir a minha respiração, o meu batimento cardíaco e a minha respiração. E eu ficava muito tempo, eu dormia com ele, então de madrugada eu pegava ele estava para lá meio chorando e eu pegava e ficava abraçando ele. E a comunicação era toda através da respiração. Então, o vento é tão gostoso quando a gente para de brigar e começa a entender e perceber a comunicação do vento e como que o sol é gostoso, e se não está gostoso a gente sai e vai para outro lugar mais fresco, ou conviver e aceitar se estiver muito quente, aceitar que está quente. Não sei, é uma nova comunicação. Ao invés de brigar e reclamar, como a gente aprendeu a fazer com tudo, é uma nova interação que traz muita consciência para a gente, muita expansão e entendimento da vida. O segundo exercício, 1843212, 1843212. 1235679091, 1235679091. E o terceiro exercício, hoje eu entendi ele de uma forma tão diferente. Ele fala para a gente observar o mundo e ver a harmonia onde ela não está, mas ela estará. Ou onde essa é a harmonia do desenvolvimento. É a harmonia da mudança. Ele vai falando lá de uma forma muito linda sobre tudo isso. E hoje eu percebi a harmonia na bagunça, a harmonia na dificuldade, a harmonia no desespero, porque é a harmonia da mudança. Normalmente a gente separa as duas coisas. A bagunça é a bagunça e a organização é o bom. Mas para ter uma organização, é preciso ter uma desorganização. Então, é a harmonia dos dois opostos, a união, a transformação de um em outro é que faz a coisa acontecer. Então, quando a gente, mais uma vez, a gente olha para as coisas trazendo um julgamento do que é bom e do que é ruim, ou uma reclamação, eu não aguento isso, mas eu adoro aquilo, mas uma coisa faz parte da outra. É o outro lado da mesma moeda, lá o danado chegando. Eles fugiram, apesar de terem feito um passeio grande, olha lá o danado chegando. Aí chega exausto e às vezes com dor. Eu tenho que dar um jeito ali, aqui tudo. Ô menino levado. E eu tô com essa... Ah lá, tá mancando, nem conseguindo andar direito. Não sabe do limite dele.
Eu tô com essa história aqui do vizinho, eu já tirei umas fotografias ali das outras pedras para mostrar. Não é que eu tô implicando, eu tô querendo aprender com esse vizinho. Esse vizinho é a informação que eu tenho, eu vivo do lado dele. Essas pedras estão ali. Então, não é que eu não vou negar, mas eu quero receber essa informação, o que ela tem para me dizer. Seria tão mais simples se ele doasse essas pedras e falasse para ele: eu não preciso disso. Eu não preciso carregar pedra o resto da minha vida. Ele tem projetos aqui para 20 anos, até ele morrer. Ele vai carregar pedra até ele morrer. É a harmonia. Se ele trouxer... Então comecei a pensar sobre ele e estou lembrando que as poucas coisas que ele já me contou, ele tem muita culpa. Porque ele deixou a mãe dele aqui e ele foi embora para Lisboa para estudar. Então ele tem culpa demais. Ele carrega essas pedras, eu acredito, que seja por isso, para tentar aliviar a dor que ele tem de ter deixado a mãe. Ele não deixou a mãe, ele foi estudar. Se ele olhasse para as pedras e conversasse com elas, ele ia entender a harmonia da dor, a harmonia ele ia entender a dor de uma outra forma, que existe, a mãe era mais velha que ele, a mãe poderia cuidar dela de outra forma, ou se a mãe não poderia cuidar dela de outra forma, é o que é a vida da mãe dele, que não poderia ser a dele, e já foi, e ele já viveu. Viver agora carregando pedra não muda a vida da mãe. Então, como que a gente... Eu estou falando de carregar pedra, literalmente, porque ele carrega pedra, mas o que é a pedra na minha vida? O que eu estou carregando que não precisa, que eu posso abrir mão e jogar fora? Eu tenho uma amiga, que já não é tão mais amiga, ela tem obsessão por estudo. Carregar pedra dela é estudar. Ela sai de um curso, entra no outro, ou 2 cursos, entra no outro. Ela tem não sei quantos cursos superiores, e mais não sei outras tantas. Tem curso de tudo, de tudo. Eu perdi a paciência, porque quando eu falo com ela, para pelo menos uma semana, um mês, um mês. Depois você volta a fazer curso. Eu gosto de aprender. Na verdade, a gente aprende com a gente mesmo. Os cursos, eles ajudam, mas a sabedoria está em nós. O entendimento de tudo está em nós. Então, se ela não abre mão dos cursos, ela não está abrindo mão. É de alguma coisa, é de alguma dor, é de alguma coisa lá. E por isso ela não aprende. É uma pessoa que um pouco frustrada, porque tem milhões de cursos, mas não trabalha com nada, não faz nada daquilo. Não usa aquilo. Só acumula títulos e conhecimento para fora, não para dentro. Então, quando eu falo de carregar pedra, eu fico vendo isso aqui, eu estou pensando em mim. O que eu não abro mão, o que é sofrido para mim, eu consigo entender o sofrimento desse homem, porque eu fiz tudo pelas cachorrinhas e mesmo assim eu tenho que lidar com a culpa. A culpa que eu não chamei o veterinário para dar o remédio para ela morrer mais rápido, podia ter dado 2 dias antes, ela sofreu muito nos 2 últimos dias, eu estava esperando que ela sobrevivesse, eu tenho que cuidar disso. Foi uma vida inteira de cuidados e foi o que eu dei conta e foi do jeito que foi, e ela está bem. Então, eu imagino, para um filho, lidar com uma culpa dessa. Por isso que é preciso entender o mundo do jeito certo. Por isso que é preciso entender o que está acontecendo e ver o nosso mundo particular. Não dá para alguém falar para a gente. Porque é para a gente ter compaixão por nós mesmos. Senão a gente vai ficar carregando pedra de verdade a vida toda. E não vai ver a harmonia da transformação. Não vai ver que é possível transformar. A gente vai grudar no não desenvolvimento e ficar grudado numa vida que não muda. Isso não é viver. Isso é uma existência de sofrimento, de auto-sofrimento. Isso a gente não pode aceitar como uma existência. A gente tem que criticar e ver que isso não está certo. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.